Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Quarta-feira e tá começando mais um Investindo na Gringa. Eu sou a Bru Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM e que bate um papo sempre descomplicado sobre o dólar e o mercado global. Hoje o meu convidado é para falar de um tema que todo mundo ama: cripto. Floriano Siqueira, tudo bem com você? Tudo perfeito. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada eu, né? Eu tava falando pra ele que eu vou ter uma aula de cripto e o pessoal adora esse assunto. E daí eu já te pergunto, o que nós precisamos saber antes de investir em criptomoeda? O primeiro ponto que você precisa saber antes de investir é que, pela definição, criptomoeda não é investimento. Porque, por definição, investimentos é necessário ter um fluxo de caixa. Quem leu o Pai Rico, Pai Pobre sabe a diferença de ativo para passivo. A diferença de ativo para passivo é que ativo tem um fluxo de caixa. Por exemplo, se você tem uma loja, você tem os clientes, você tem um lucro no final do mês. A criptomoeda não existe isso, porque é uma moeda. Sim, o valor dela pode aumentar, mas ela não te gera um valor necessariamente, um lucro mensal, para você poder determinar um valuation. Então fica o nível de risco quando você investe em qualquer tipo de investimento com aspas, ou ativo que você acredita que vai se valorizar no tempo, mas não tem um fluxo de caixa maior. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Mas não por isso que você não tenha como se expor em criptomoeda sem investir em criptomoeda. Para você não expor ao risco todo. Todo esse risco de não estar em algo que não é uma empresa, não é algo que tenha fluxo de caixa. E aí a gente tem várias opções. Empresas que fazem processadores, que aí você vai ir na linha da criação da criptomoeda. Você pode ir também para as corretoras, que você vai na linha da negociação que existe. Então, se a expansão do mercado ocorrer literalmente, que quem está comprando uma criptomoeda acredita nisso, se ocorrer essa valorização, com certeza você vai ganhar em algumas dessas linhas, só que você não vai correr o risco todo de uma criptomoeda específica que você comprou e ir a zero. E tem que tomar cuidado, né? Porque tem bastante opções disponíveis, né? Pra quem tá querendo começar. Sim. Então, às vezes, ela fica até um pouco perdida. O que você falaria pra essa pessoa pra dar o primeiro passo, né? Pra ela se sentir um pouco mais confortável e não ter essa visão assim. Eu não gosto de falar a palavra aposta quando a gente fala investimento. Mas não deixa de ser isso, né? Todo mundo buscando isso. Qual que vai crescer e rentabilizar. Você pode, por exemplo, investir no ETF da Bito, que tá disponível, por exemplo, na Avenue, se você quiser investir diretamente. Se você quiser ir para a parte de produção, ou seja, se com o tempo a dificuldade para você minerar Bitcoin fica mais complexa, logo vai ter que ter mais processadores. Você pode também investir em empresas de processadores, que são empresas renomadas, por exemplo, NVIDIA, AMD, todas essas empresas têm disponível também na Avenue para você investir, e aí você pode escolher qual empresa e você não vai se expor. Por exemplo, se o Bitcoin for a zero, o seu capital tende a não ir a zero, nem perto. Por quê? Porque essas empresas têm outras formas de rentabilizar. Você não está colocando todos os seus ovos em uma cesta só. E se o Bitcoin exponencializar, elas obviamente vão surfar. E também se ocorrer, por exemplo, o Bitcoin desaparecer, mas o mercado de NFT extrapolar para cima. Por exemplo, a Coinbase vai se beneficiar do mercado de NFT. E vai prejudicar um pouco a Coinbase, com a Bitcoin. Provavelmente, se exponencializar muito a NFT, vai suprir e você vai continuar saindo do lucro. Então você minimiza muito o seu risco, sem perder a oportunidade do mercado de extrapolar para cima. Bom, nossa, foi uma aula. Eu achei muito legal, porque poucas pessoas falam de tudo isso que envolve o mercado de cripto, né? Igual, por exemplo, você falou de empresas para investir que não necessariamente você está falando no ativo em si. É interessante, elas ganharam uma determinada valorização, elas estão posicionadas ali nisso. Eu achei muito interessante. Eu, Bruna, nunca tinha escutado em relação a isso. Porque acho que as pessoas ficam muito focadas ou nesse crescimento exponencial, buscando isso, né? Que eu acho que também a forma que a criptomoeda é vendida é dessa maneira que você vai ganhar rios de dinheiro. Se você tivesse investido $10, você teria 1 milhão hoje. E acaba não falando isso, né? E a educação é exatamente isso. Explica um pouquinho, assim, pra gente, até eu, como uma leiga, assim, que eu achei bem bacana. Então, porque, como eu falei no início, tem uma grande diferença entre o ativo e um produto que você compra e pode valorizar. Por exemplo, o ouro. Se fala muito de comprar ouro, e por isso que se compara muito o Bitcoin com ouro, em questão de reserva de valor. Que muitas pessoas consideram o Bitcoin como uma reserva de valor. Sim. Você pode se expor dessa forma, por exemplo, em ouro. Você também pode se expor na mineradora de ouro, que é uma forma bem razoável de você se expor também. Qual que é a grande diferença de você se expor a um ativo e se expor, por exemplo, uma reserva de valor? Um ativo, ele possui pessoas, ele possui uma gestão,
e que está inserida 24 horas naquele ecossistema. E, por exemplo, a Coinbase está valendo mais de 10 bilhões. Então, se você imagina que tem ativos de 10 bilhões lá, de pessoas recebendo valores bem razoáveis, ou seja, pessoas boas, inseridas 24 horas naquele ecossistema, e se aquele negócio quebrar, ela vai perder o emprego. Teoricamente. Verdade. Então, aquela pessoa tem um alto índice de engajamento para qualquer sinal. Provavelmente ela vai conseguir ver primeiro. E ela vai começar a pensar em alternativas antes de você sonhar. Obviamente, tirando o caso de você ser um cara que vai ficar 24 horas lá em Bitcoin, conhecer muita gente. Não. Então a empresa tende a se salvar de um possível náufrago do Bitcoin ou de qualquer criptomoeda ou do setor como um todo e não deixar o valor ir a zero. Isso com certeza vai acontecer. Não quer dizer. Mas isso existe uma probabilidade muito mais alta do que você que está investindo um pequeno percentual, ou um percentual até relevante do patrimônio, mas você não tem a escala de uma empresa que está faturando bilhões de dólares por ano. Ou seja, se ele investir em P&D 1%, já é algumas centenas de milhões. Entendi. Só isso dá uma vantagem competitiva muito maior, uma possibilidade de acerto daquela empresa crescer muito maior do que você investindo de forma individual em ativos diretamente. E se você quiser correr menos risco, porque essa eu sugeri a Coinbase, eu falei mais a Coinbase, a gente pode olhar também para empresas que já estão muito tempo no mercado e que constroem a estrutura para a existência da criptomoeda. Qual que é a essência da criptomoeda? É você ter algoritmos que são difíceis de você solucionar, você vai colocar processamento naquilo, e esse processamento tem um custo, tem 2 grandes custos nesse processamento, o equipamento e a energia. A energia você tem como investir, mas acho que é alguma coisa tão global que nem faz tanto sentido. Mas a questão dos processamentos, sim. A alta demanda, o alto crescimento do Bitcoin, e se realmente chegar a patamares exorbitantes de valor, o investimento em placas de processamento vai se tornar tão viável que cada vez mais empreendedores, investidores, fundos vão começar a investir nesse setor e vai começar a criar as fazendas aí que se fala de mineração de criptomoedas. Então você tem como se expor a empresas que já estão aí décadas e décadas no mercado num setor novo. E se acontecer da criptomoeda não estourar? Beleza, tudo bem. O mundo, eu não imagino que o mundo vai parar de criar processadores, de ter demanda de processador exponencial. Não existe, na minha concepção, não existe essa opção. Então, você consegue se expor... Tecnologia sempre vai pra frente, nunca pra trás. Exatamente. Então, você consegue se expor na sua chance de ficar milionário e também preservar muito valor. Obviamente, você pode pegar e falar assim, mas se o Bitcoin subir 1 milhão por cento, talvez o meu suba 500%. Legal, cara, talvez você não vai pegar 1 milhão por cento lá. Só que a grande pergunta é, quantas pessoas e por que essas pessoas absorveram 1 milhão de por cento, 1000%, 2000% no Bitcoin? Todas as histórias que eu conheço foram pessoas que perderam a chave da criptomoeda, tipo do Bitcoin, acharam depois de uns anos. Todo mundo, assim, ou achou uma carteira antiga. Tem gente que até já se matou por conta disso. O pessoal é doido, gente. Não, é porque... Imagina, você tem até um cara que é inglês, que ele tem, acho que 1000 bitcoins, 500 bitcoins e um HD. Ele tinha 3 tentativas pra 100, ele já usou 2 e tem uma. E tem lá 500 bitcoins dentro do HD dele e ele não consegue acessar, ele tá esperando a tecnologia evoluir pra conseguir, descriptografar, pra ter o direito ao Bitcoin. E por que eu tô falando isso? Porque simplesmente ninguém consegue chegar até os 5.000%. Normalmente não se segura. O pessoal chega a 100% e tá, doido pra vender. Vocês podem ver pelo mercado, porque o mercado sobe, tem uma realização. Sobe, tem uma realização. Então, o cara que tá lá desde centavos é quase ninguém. Deve ser o cara que colocou 1% do patrimônio e tem um patrimônio extremamente relevante e não tá ligando pra aquele 1% ou não tá encontrando a chave, daqui a alguns anos vai encontrar e vai ter essa rentabilização. Então, quando você tem confiança no ativo, você permanece. Só que ninguém tem, por exemplo, eu nunca vi ninguém que investe em criptomoeda que fala, não, é um ativo 100% seguro. Não existe essa concepção. E para você manter um ativo no longo prazo, por definição, você tem que ter um alto grau de confiança. Porque verdade. Você manter R$1.000 é uma coisa. Você manter 10 mil é outra. Talvez você pensar, se eu pegar esse 10 mil, eu compro um carro melhor. Aí depois você manter o preço de 2 carros. Caraca, eu tô com um carro inferior e tô... Aí depois você tem 3 casas no Bitcoin. Você, tá na hora de tirar um pouco pra comprar uma casa. Então, tudo isso vai nivelando e vai controlando. Por isso que é muito importante ter a grau de confiança. A gente vai querer tirar o dinheiro, né? Sim. Você já ganhou, você viu ali. Você não vai ver ali o seu dinheiro virar pó novamente. Exatamente. Muito difícil. Agora, me tira uma dúvida. Daí também é uma pergunta de leiga. Esse pessoal que eles perdem, né? Que eles falam, esse HD, essa chave...
Para nós leigos, então, eu, por exemplo, abri ali a minha conta e daí começou a entrar esse negócio de carteira, de criptomoeda. Eu comecei a ficar muito confusa e eu falei, gente, como assim? Eu não posso simplesmente comprar pela corretora e deixar ali como eu compro aqui no Brasil ou como eu compro ali na minha corretora americana? Que é isso que precisa ser guardado? Você precisa comprar e precisa guardar numa segunda carteira que tem uma senha, que tem... Como que funciona? É meio complicado, não é? Ou não? Ou eu que não entendi. Porque a essência da criptomoeda, do Bitcoin, foi para você ter liberdade. Tá. Ou seja, se você quiser sair do Brasil com 1 milhão, você sai com 1 milhão num pendrive. Ou 1 bilhão num pendrive. Essa é a essência. A essência é você ter liberdade e ninguém precisa saber. Se o dinheiro é seu, ninguém precisa saber que você tá carregando, não tá carregando, o que você tá fazendo com com isso. Então, essa é a essência. Por definição, você deixar os seus bitcoins em uma corretora, no passado principalmente, era muito arriscado. Porque todas as corretoras, ninguém era regulado. É verdade. Porque nenhum país não, mas tem o São Salvador, acho que é Salvador, que é um país que aceitou Bitcoin como moeda circulante. É o Salvador. É o Salvador. Eu vi. E tirando esse país, nenhum país tá tipo, vou aceitar criptomoeda, vou aceitar Bitcoin. Ninguém. Então, ninguém tá pagando regulação. E quem regula, normalmente, são países, são instituições nacionais. Então, por isso que todo mundo que tinha algum valor relevante não deixava na corretora. Porque se a corretora quebrasse, você perdia todos os seus bitcoins. Só que hoje você tem corretoras gigantes. Você tem, por exemplo, o ETF lá da Bito. Se você comprar aquele ETF, vai ficar sob custódia, por exemplo, na Avenue ou em outra corretora que você tenha. E você vai ser dono daquilo lá e não tem um grande risco. Por quê? Porque a Avenue é regulada, o ETF é regulado, então te dá um alto grau de segurança. Mas se você comprar o Bitcoin para um mercado secundário e você quiser passar, é muito mais seguro você passar para um pendrive, passar para uma carteira externa que você vai ter acesso. Na Coinbase, por exemplo, que você investe é dessa forma. Ele tem que passar para um pendrive, alguma coisa. Não. Você pode deixar lá. Ela é regulada, pode deixar lá. Todas você pode deixar lá. Tá. Só que algumas você não tem tanta regulação, você fica com um certo receio, né? Não, isso é bom saber, por isso que eu sempre falo pro pessoal para buscarem a regulamentação da corretora. E isso é muito bom, né? A gente hoje já ter corretoras regulamentadas, porque facilita o acesso também a esse tipo de investimento, né? Sim. Porque conforme você vai dificultando o processo, mais medo a pessoa tem de investir aquilo, né? Sim. E a chance de ter uma determinada liquidez ou daquilo crescer é um pouco diferente. Nossa, eu achei bem legal. Eu acho que eu não preciso, então, desse pendrive. Eu vou buscar o lugar certo pra não precisar, gente. Porque eu sou desorganizada e eu sou aquela pessoa que vai esquecer, entendeu? Perdeu. Né? Exato. Não, eu vou esquecer. Com certeza. Mas não precisa ficar trocando senha toda hora, né? Não. Bom, vamos lá. E sabe o que eu queria te perguntar? Quando que você começou a se interessar por esse mercado, assim? Para as pessoas... Às vezes é interessante compartilhar a história que as pessoas, né, vão ali, elas se identificam também. Eu, por exemplo, já falando um pouquinho de mim, até no final do ano passado, se não me engano, comecinho desse ano, o pessoal já falava bastante disso. E na minha figura como educação financeira aqui, e nós temos um público que escuta a gente, que tá fazendo sua reserva de emergência e tudo lá. Então eu sempre fui muito arredia, falava não faça isso, mas também a forma que começou a ser vendido. E daí eu fui começando a estudar um pouco, comecei a investir aqui no Brasil, já percebi que eu não tenho ganho, né, lógico, do que investir direto lá fora, mas foi super interessante para eu ter uma queda, caiu 40%, subiu 70%, caiu 30%, e enfim, em pouquíssimos meses, mas para mim já foi interessante para conhecer esse mercado, e agora eu tô querendo ir pro exterior. E você, como que foi ali? Eu fui tentando descobrir, né? Pra mim foi um pouco arriscar. Eu falei, como eu sempre ensino, coloca R$100, vê como que funciona. Eu fui fazendo isso do que eu propriamente ensino. E você, como que você começou a se interessar? Assim, o que você achou de interessante no mercado? Eu já investi aqui no Brasil há um bom tempo. Eu comecei em 2016 a investir em ações. E a decorrer da maturidade do patrimônio, o meu patrimônio foi crescendo e também do momento, o momento que eu enviei um montante relevante de dólares foi quando o dólar alcançou ali bem próximo dos R$5. E aí eu mandei um montante relevante e agora minha estratégia é mandar 100, 200, 300 dólares por mês, assim, para ir crescendo o patrimônio e diluindo o valor do dólar. E eu comecei a me interessar pela questão, porque eu já queria me expor a cripto de alguma forma, só que eu não aceitava muito o risco total. Porque quando eu vou olhar um ativo, eu gosto de ver qual o valor.
E para você determinar o valor de uma criptomoeda, de uma moeda, você tem que usar o índice de aceitação. É muito difícil você